procurem acessar pelos seus e-mails institucionais, que vocês não ficam pedindo autorização para entrar, tá? Então, pode até ser algum aluno, mas com KFKKKK ali, não, eu não sei quem é, não vou permitir, daqui um pouco vai entrar na minha aula e vai... Né? Então, eu sei que eu dei autorizações para alguns entrarem, então, mas para que não aconteça não precisam, para vocês não pedirem autorização para os professores para entrar, acessem pelo o e-mail institucional. Talvez alguns não tenham ainda, né? Mas tem uns tutoriais de como fazer ó, tá pedindo de novo aqui, mas eu vou negar, eu não vou, desculpem esse KFKKK aqui, não, é aluno... É colega, professor. É dos novos, só não sei ele dizer o nome dele. Tá, ele estava assistindo a aula ontem. Tá, eu vou acessar, deixar ele na próxima, eu deixo ele entrar. Criar um e-mail mais... Esse nome ajuda também, né? Tá, mas assim, ó... Isso é ele que daqui, ó. No chat ali, ó, eu tô colocando o link da presença para vocês, ó. Até vou compartilhar aqui agora já, para mostrar para vocês. Estão enxergando agora a minha tela aí? Tá, ó, aqui no chat tem o link aqui, ó, então vocês vão clicar, vai abrir um formulário lá, daí vocês colocam o nome de vocês completo. No primeiro, vocês podem botar o e-mail institucional de vocês, tá? Para eu ter o e-mail de vocês, a data, o dia e o mês, né? E o horário que vocês estão entrando. Se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, né, no decorrer, porque esse link aqui eu vou mandar sempre para vocês, tá? Então, aqui eu tenho outro e-mail, tá? E aí, o nome completo, e a data aqui que ela não precisa lá no final da aula colocar de novo, tá? É só para eu saber que vocês estão... E o horário pode ser... Porque depois ele vai colocar lá o horário de novo, né? Eu não alterei isso aqui. Tenho dúvida... Aí que me dá sugestão lá. Eu mandei para mim lá, depois eu vou olhar lá, eu sei que eu tô na aula, velho. Eu tava na aula. Sempre eu coloco no início da aula e depois no final eu coloco de novo. Quem não colocou a presença pode ficar à vontade de colocar, não tem problema. Mas coloca só uma vez, já tá tranquilo. O KKK agora não entrou mais. Bom, o pessoal que está chegando aí, meu nome é Frank Jones Flores de Almeida, eu sou professor, né, da matemática, sou licenciado e mestre em modelagem matemática, trabalho essa disciplina. Nós vamos trabalhar uma quarta síncrona, como é hoje, na quarta que vem fica para vocês resolverem conteúdos, né, exercício, trabalho de vocês, para não... Como vai ficar um pouco corrido para vocês, eu peço, já falei isso na apresentação lá, vocês vão ter que ter um pouquinho de motivação extra aí, né, se é possível isso mais ainda, né, então, porque vai ser um pouco corrido essa disciplina, e não só a minha, né, porque tem todas as outras também. Então, ter esse extra aí. Então, por mais que a gente não vá ter encontro na quarta que vem, para que vocês se concentrem na minha disciplina na quarta que vem, até podem me chamar se quiser, geralmente estou em casa, né, eu não acessei quarta, mas eu vi que alguns perguntaram se tinham, para tirar dúvidas, alguma coisa, também poderia acessar, gerar um link aqui rapidinho, é tranquilo, tá?
mas que não é um compromisso para vocês. Foi dessa forma que nós pensamos uma semana matemática básica, outra semana geometria analítica, né? E postar mais materiais, né? Porque vocês têm um tempo, aí tem um tempo não só à noite, mas também em outros horários que você, aí não sei, eu não conheço vocês, né, todos, mas cada um pouquinho de tempo que sobra para vocês, tentem usar nas organizações das aulas de vocês, porque vai ser atropelado, até porque essa disciplina, essa turma começou, né, vocês sabem disso, começou muito atrasado e tal. Mas é isso, tá? Hoje, o que eu pretendo trabalhar? E qual é a minha metodologia? Estou gravando aqui, logo que eu termino a aula, dão 20, 25 minutos, o Google me manda a aula, aí eu baixo essa aula para o meu computador, depois eu faço o upload para o YouTube, e depois do YouTube eu mando o link para vocês, porque geralmente fica uma aula muito extensa, e no Siga eu só coloco o link lá também. Assim como eu coloco o link no WhatsApp para vocês também. Então, quem quiser assistir em outro momento, o professor falou um negócio lá, não entendi bem, mas posso olhar de novo, né, o que está sendo dito, e procuro, na primeira aula, eu mandei vários links de outros professores, né, outros profissionais, mostrando as mesmas coisas que eu tinha falado. Então, só vou ver se ele não é... Olha, tá... Deixa eu mandar o link para ele aqui. Desculpe aqui o... Então, é gravado e depois vocês podem ver. E vou procurar, por exemplo, hoje eu vou trabalhar com a equação da reta, né? Alguns tipos de equação de reta, né? Equação da reta geral, a equação da reta reduzida, a segmentada e a paramétrica, né? E depois disso tem vários exercícios aqui, eu vou fazer um ou dois e depois retornem alguns exercícios que vocês queiram da aula anterior. E como eu vou fazer, vou tentar recuperar essa aula anterior ali, porque ele aparece novamente, né, os conteúdos de distância de pontos e coisa, próprio ponto médio, essa questão do alinhamento de 3 pontos que nós vimos na aula anterior, que é para a resolução da equação, também tu usa a mesma metodologia, né, de cálculo. Então, nós vamos ter que rever algumas coisas igual. Então, eu vou tentar relembrar algumas coisas da aula anterior, não tudo hoje, né, para não ficar extenso também a aula, porque no máximo, eu comecei às 7h30, 9h30 no máximo, não rende mais, né? Então, não adianta querer, até poderia ir mais, mas... Eu sei que daí já começa o pessoal já a olhar para os lados, olhar a televisão, fechar a câmera e... né? Então, mas é isso. Tranquilo? Pode me interromper, né? Fazer... quiser, na hora de perguntar, se eu estiver explicando, podem ficar à vontade. Eu vou começar, eu postei o material... no Siga. Então, deixa eu só responder para aquele rapaz ali. Beleza? O material está lá. Deixa eu achar que está aqui. Professor. Fale. Eu só não entendi, o senhor poderia repetir aquele link ali, aquele ali que é a chamada, a partir de agora? Sempre eu coloco ali a chamada. Vocês respondem, né?
Tu consegue acessar e vai abrir um formulário lá no Google Forms. Tá. E aí é só responder nome, e-mail, a data e o horário. Daí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que tu queira... professor, gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre aquilo. Daí, na próxima aula, eu vou olhar lá, quem respondeu, se tem algum questionamento, alguma coisa. Né, eu posso retornar na próxima aula também. Mas, geralmente... E a gente preenche agora, durante a aula? Posso abrir ali e preencher ou depois? Agora, pode clicar para te ver que tu vai abrir uma outra aba. É que tu tá em celular ou tá no computador? No computador. O computador é mais tranquilo. O celular, às vezes, é mais chato de fazer isso. Tá. Mas ele abre uma aba do formulário e isso aí tu preenche. Hoje tá difícil. Tá, vamos lá. Deixa eu tentar ajudar aquele rapaz de novo. Vamos ver. Tá. O link do formulário tá aí. Então, vamos lá. O material tá no Siga, tá? Ó, agora conseguiu. Estão enxergando? Sim. Sim. Tá. Ele começa lá com uma parte da equação da reta, mas eu vou começar aqui na equação geral da reta. Né? Depois a gente até pode conversar sobre essa parte ali que trabalha com coeficiente angular, mas eu vou ficar direto aqui no tipo de equação de reta para eu ter uma organização para hoje. Bom, a equação geral da reta, ela tem essa fórmula aqui, ó. Toda a reta R do plano cartesiano pode ser expressa por uma equação do tipo ax mais by igual a, mais c igual a zero. Essa aqui é a equação geral da reta. Né? Então, o que representa graficamente uma reta? Né? Tu tem o plano cartesiano lá, tendo 2 pontos, eu posso traçar uma reta. Aqui não está legal essa reta, mas deixa eu fazer diferente. Vou usar esse aqui. Né? Tendo 2 pontos, né, aqui, eu posso cruzar uma reta por esses 2 pontos aí. Né? E essa equação dessa reta aqui, ela representa todos os pontos nesse plano cartesiano. Né? Quando o x, né, tem um valor, o y representa outro valor. Então, quando o x aqui vale um valor, vamos dizer que aqui vale 1, aqui o x valeria 1 também, positivo. Né? E aqui 2 e ele teria 3, sei lá. Teria que calcular, né? Mas eu estou dizendo que nesse caso aqui teria uma equação de uma reta que passa por esses 2 pontos, 1 e 1 e 2 e 3. Né? Então, nesse caso é uma função, né, uma equação geral da reta crescente. Né? Por que crescente?
À medida que eu aumento o valor do x, aqui, ó, porque lembra do plano cartesiano que nós vimos na aula passada? 0, 1, 2, 3, até o mais infinito, né? Isso aqui não tem fim, essa reta, e para cá é menos infinito, né? Menos 1, menos 2, até menos infinito. Então, ele é uma reta, né, a reta real que tem mais infinito para a direita e menos infinito para a esquerda, né? Aqui, quanto maior é o valor do x, maior é o y, porque o y varia nesse sentido aqui, ó, para cima. Então, positivo para cima, negativo para baixo. Então, o y, o eixo das ordenadas, né, como queira, aqui é a abscissa e aqui o eixo das ordenadas, ele vai do zero aqui no meio, o zero, a origem do plano cartesiano é o encontro das duas retas, né? Então, para cima, no y é positivo, para baixo é negativo. Então, para cá, para cima, eu posso dizer que é até mais infinito, e para baixo até menos infinito, né? Pensando nesse sentido, aqui eu teria um ponto x que mede menos 1, e eu teria que calcular o valor do y, nesse caso, seria negativo também, porque ele está para baixo, menos 1, talvez, né? Aí, menos 2, aqui talvez fosse menos 3, sei lá. Então, uma equação que ele vai nesse sentido. Nesse caso, a reta era crescente. Por quê? Porque à medida que eu aumento o valor do x, aumenta o valor do y também. À medida que eu aumento o valor do eixo das abscissas, que é o eixo do y, eu estou falando isso porque eu já falei na aula passada, mas vou relembrando, eu aumento o valor no eixo das ordenadas, que é o eixo do y. Então, nesse caso aqui, eu tenho, esse aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante, né? E aqui é o quarto quadrante. Lembrando que, nesse caso, ele anda no sentido anti-horário, né? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. As características desses pares ordenados aqui, estou falando par ordenado x e y, o x aqui é positivo e o y é positivo no primeiro quadrante. No segundo quadrante, o x é negativo, ó, note que aqui todos os x são negativos, mas o y continua positivo. Então, se eu fosse escrever aqui, eu poderia dizer que o x é positivo e aqui o x é positivo e o y é positivo. Nesse segundo quadrante, eu teria o x negativo e o y positivo. No terceiro quadrante, o x é negativo e o y também é negativo, porque está para a esquerda do y e para baixo do x aqui. Ó. Então, eu teria que aqui os pares ordenados seriam negativo e negativo. E aqui o x seria positivo e o y negativo. Então, a característica dessa equação, né, passando pelos quadrantes ímpares aqui. Vou apagar isso aqui. Quando eu tenho um plano cartesiano com um eixo x, o eixo das abscissas, e o eixo y, o eixo das ordenadas, e a equação da reta é dessa forma aqui, ela é decrescente. Por que decrescente? Estou falando decrescente por quê? Porque à medida que eu aumento o valor do x, ó, que o x aumenta para a direita, né? Aqui o x vai aumentar, né? Quanto mais para a direita o x vai estar, né, maior ele vai ser. Então, à medida que eu aumento o valor do x, o que está acontecendo com o y? O y está caindo. Então, eu posso dizer que essa equação ela é uma equação decrescente. E isso tem algumas características lá na equação algébrica, lá, por que ela é crescente, por que ela é decrescente, o que representa matematicamente ela. Mas eu estou falando isso porque que nós já vimos essa parte do plano cartesiano na aula anterior. Então, no cartesiano, essa equação da reta, ela representa exatamente isso que ela está dizendo, uma reta, né? Ou ela é crescente ou é decrescente. E a equação geral da reta, ela é dessa forma aqui. AX mais BY mais C igual a zero.
em que A, B e C são números reais e A e B não são simultaneamente nulos, né? O que ele quer dizer? Ele não pode o A e o B serem nulos juntos, porque se forem juntos, ela não vai ser uma reta. Então, pelo menos ou o A ou o B tem que necessariamente ser igual a zero. Diferente de zero, desculpe. Se os dois forem nulos, na verdade, ela não vai gerar uma equação da reta. Ela vai gerar simplesmente um ponto só. Então, para que seja uma equação de reta, essa relação A e B não podem ser nulos simultaneamente. Podemos obter, então, a equação geral da reta, de uma reta R, reconhecendo dois pontos não coincidentes de R. Ou seja, se eu tiver dois pontos conhecidos no plano cartesiano, eu posso encontrar essa reta, né, lembrando lá do alinhamento de 3 pontos. Por quê? Se eu tiver, vou de novo lá, se eu tiver o plano cartesiano aqui, vou mudar isso aqui para uma cor diferente aqui, só para... Tá? Eu tiver um ponto aqui e o outro aqui, né? E eu quero um ponto genérico. Todos os outros pontos vão ser genéricos. Então, eu tenho um ponto A conhecido, eu tenho um ponto B conhecido, né? A e B, dessas coordenadas conhecidas aqui, ó. E aí eu quero um outro ponto qualquer, né? Isso aqui eu vou dizer que ele tem uma linha reta, né? É para ter uma linha reta isso aqui, tá? Vamos botar esse B bem certinho aqui. E aqui o ponto A. E aí eu quero saber um ponto genérico. Esse ponto aqui. Um ponto de coordenadas x e y. Poderia ser aqui, xy aqui, não importa. É um ponto genérico. Lembram lá que nós fizemos na aula passada, condição de alinhamento de 3 pontos, né? Eu jogava os ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3, completava a matriz com números 1 e aplicava a regra de Sarros. É exatamente isso que eu vou fazer. Eu jogo o ponto A e o ponto B, né? Um ponto genérico x e y, completo aqui, e aplico a regra de Sarros. O que é a regra de Sarros? Né? E vou fazer um exemplo aqui, vou apagar aqui, genericamente, né? A regra de Sarros é repetir esse x, essa coluna aqui, a primeira coluna e a segunda coluna, e aplicar o produto deles, né? Então, vou mostrar para vocês, primeiro, genericamente, e aí nós vamos chegar nesse valor de A, B e C aqui, para vocês entenderem. Vou tentar escrever com a letrinha aqui. Então, aqui, ó, eu tenho x, eu tenho y, e preencho com 1. E repito x, repito y. Estou repetindo a segunda coluna, primeira e segunda coluna. Depois eu tenho xa, ya conhecido. Esses são números conhecidos. Preencho com 1. E xa, ya. Vem aqui embaixo, xb, yb, 1, xb e yb. E vou aplicar isso aqui, dizer que o determinante dessa matriz, para que elas sejam colineares, ele tem que ser igual a 0. Então, ó, eu tenho que
o produto desses aqui, em primeiro lugar, então x vezes YA vezes 1, isso vai dar, deixa eu ver aqui embaixo, x YA vezes 1, que dá x vezes YA, mais y vezes 1 vezes xb, dá y xb, mais 1 vezes xa vezes yb, vai dar xa yb. Tá, esse é o lado direito. O lado esquerdo é esse produto aqui, isso eu estou falando da regra de Sarros. Aqui é o produto dos elementos da diagonal principal, né, lado direito, e o outro segundo vou escrever aqui embaixo, ó, que vai dar y vezes xa vezes 1 da y xa, mais x vezes 1 vezes yb dá x yb, e 1 vezes ya xb. Então, dá ya xb. Né? Lembrando que, pela regra de Sarri, é o lado direito, isso aqui é direito, é uma outra forma de aplicar Sarri, e esse é o lado esquerdo. Né? Então, é o direito menos o esquerdo. Então, eu vou ter XYA mais Y XB mais XA YB menos Y XA menos x YB aqui era mais, tá? Lá tinha um mais lá. E menos, deixa eu mais para fechar um pouquinho. Menos YA XB. Bom, só para tentar resumir, vou vir para cá, para cima aqui, para não ter que apagar isso aqui. É igual a zero, né? Tudo isso igual a zero. Igual a zero. Então, vou fazer com o número, fica mais fácil para vocês. Ó, isso aqui é número, porque são XA e YB, lembra que são os XA e YB são conhecidos. Isso aqui é número, isso aqui é número também. Tá? Então, eu vou colocar em evidência o X, nesse caso aqui, ó, no lado de cá, e vou escrever aqui em cima. Ó. Vou mudar de cor aqui. Vou pegar esse X aqui, ó, e esse X aqui, ó, e vou colocar em evidência aqui em cima. Então, eu tenho que X que multiplica, né? YA menos YB. Tá? E vou colocar em evidência também esse aqui, ó, o Y. Então, mais Y que multiplica XB deixa eu ver, XB menos YB. XB
xb menos YB. Não, menos YA, desculpa. Igual, e aí passo tudo que é número para o lado de lá, ó. Isso aqui, YA, XB, menos XA, YB. Professor, Fala. aqui nessa equação que você colocou, y, que está em evidência, y vezes xb menos YA, y ficaria ao quadrado ou complemento? Não, porque eu estou somando, né? Não, aí você não multiplicaria? Não é uma multiplicação? Nesse segundo parênteses. Não, mas o YA é outra variável, não é Y. Ah, tá, entendi. YA é uma variável diferente, ela é um número. Eu entendi. Não é a mesma coisa. Se fosse, sim. Não é o mesmo número. Não é a mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, eu tenho, colocando em evidência, né, dividindo tudo isso aí, né, vou passar para lá o X. Então, eu tenho Y, XB menos YA, né? Vou dividir igual a menos X YA menos YB, né? Mais, e aí eu vou colocar em parênteses aquilo lá para YA XB menos XA YB. Coloquei em evidência o Y aqui, ó, e vou dividir toda a expressão, todos os elementos, só porque eu deveria, mas vou dividir por XB menos YA, né, para que vocês entendam. XB menos YA. Então, assim, ó, esse XB menos, como eu estou dividindo todo, aqui ele vai dar 1, vai sobrar só o Y, certo? Aqui, esse XB menos YA, XB menos YA e YB menos YA, que é menos com menos aqui, eu posso trocar, ó, posso trocar por... vai ser exatamente o coeficiente angular. Então, nesse caso aqui vai ser uma variável, porque isso aqui é número, concordo que isso aqui é um número, ó, XB é conhecido, YA é conhecido, então quando eu dividir essa parte aqui, eu posso dizer que vai dar um número, então isso aqui vai dar C. Eu vou definir que aqui isso aqui vai dar um número C, porque eu quero chegar nessa equação aqui, só por isso. Isso aqui vai dar um número qualquer, que eu vou definir como C, e aqui, como é menos trocando o sinal, isso aqui nada mais é do que o coeficiente angular, a taxa de variação. Então, isso aqui fica... alguns livros usam como A, X mais C, ou mais B, como queiram. Então, eu tenho a equação reduzida da reta, né? Quando eu faço tudo para um lado, né? No caso, vai ser Y menos AX mais C igual a 0, ou mais, né? Aqui ficou menos, aqui vai para cá mais. Eu tenho a equação geral da reta. E ela é definida, e aí como aqui está como AX mais BY mais C, são variáveis. Aqui tem uma variável aqui que não está aparecendo, né? Porque eu dividi por ela própria variável. Então, eu chego nessa equação geral da reta dessa forma aqui, usando exatamente a regra de Sarros, eu chego nessa simplificação, nessa equação geral da reta aqui.
Limpando tudo. Vou fazer com números agora. Vou definir 2 pontos conhecidos. O ponto A, 1 e 2. E o ponto B, não, vou definir diferente. O ponto A, 2 e 2. E o ponto B, 3 e 3. Então, eu quero achar a equação da reta que passa por esses 2 pontos aqui. Uma das formas é essa parte de condição de alinhamento de 3 pontos. Então, eu quero um ponto qualquer, x e y, eu tenho ponto 2 e 2, eu tenho ponto 3 e 3, que é isso que ele está falando ali, e aí eu completo a matriz com os elementos 1, 1 e 1. Para aplicar a regra de Sarros, eu repito essas 2 primeiras colunas aqui, x, 2, 3, y, 2 e 3, e defino para que eles sejam colineares que o determinante dessa matriz aí, de ordem 3, tem que ser igual a 0. Essa é a condição de alinhamento de 3 pontos. Então, usando a regra de Sarros, a regra de Sarros, eu vou resolver esse produto. Então, vamos lá. Foi o que eu fiz, Lembra que eu disse, eu vou multiplicar esse produto dessa aqui e dessa aqui. Não vou riscar por cima, senão ficar... Então, aqui vai dar x vezes 2 vezes 1, dá 2x. Y vezes 1 vezes 3, 3y. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, mais 6. Terminei a primeiro lado direito, posso até escrever para o lado direito, porque aqui está meio ruim, menos o resultado do lado esquerdo. E agora eu vou trocar aqui de cor aqui, só para... Vou usar o produto desses aqui, ó. Esse e esse. Y vezes 2 vezes 1 dá 2y. X vezes 1 vezes 3, 3x. 1 vezes 2 vezes 3, 6. Isso tudo tem que ser igual a 0. Com isso, 2x menos 3x, aqui vai trocar, esse menos faz com que troque o sinal de todos os elementos que estão aqui dentro daquele parênteses. Então, 2x menos 3x vai dar menos x. 3y menos 2y vai dar y. Mais 6 menos 6 vai dar 0. Igual a 0. Então, eu tenho, nesse caso aqui, se eu vou isolar, aqui está a equação geral da reta, onde o A vale 1, o B vale menos 1 e o C vale 0, nesse caso aqui. Mas para a equação reduzida da reta, eu teria que o y é igual a x. Por que y igual a x? O x passou para o outro lado. Essa é a equação reduzida da reta. Aqui eu estou com a equação reduzida, onde eu isolo, eu isolo o y. Aqui eu tenho a equação geral da reta, aonde ela é igual a 0, a equação. Eu tenho tudo para o lado esquerdo ou para sei que isola igual a 0. Tanto faz o 0 para a esquerda ou à direita, não, aqui no caso a igualdade não importa. Mas que todos os elementos estão para um lado e igualado a 0. E essa é a forma da equação geral da reta. Aqui. Então, aqui está a equação geral da reta. Tudo para um lado e igual a 0. A equação reduzida da reta é quando eu isolo o y. Equação reduzida da reta. Então, nesse caso, y igual a x. Se vocês olharem para os 2 pontos ali, vocês vão ver que o x é 2 e o y é 2. No outro ponto, o x é 3 e o y é 3.
Então, o x é igual a y, ou y é igual a x. Isso representa graficamente lá que é a equação da bissetriz dos quadrantes ímpares. E eu vou mostrar para vocês isso aqui. Esse software aqui, o Scilab, ele é gratuito, tá? Vou colocar lá no chat para vocês depois. Baixa no celular também. É tranquilo de usar. Ah, mas esse eu estava usando para matriz, né? Esquece esse. Estou noutra aula. Esse aqui é matricial, tá? Deixa eu achar o GeoGebra aqui. Estou viajando já. O GeoGebra também. Vamos ver se ele não me deixa a pé no online aqui. Vamos ver se eu acho ele aqui no meu... Acho que não vai abrir. Não vai rolar. Ó, agora que eu disse que não... Não, livro não. Tá. Estão enxergando? Sim. Sim. Então, aqui, ó. Eu digitei lá, eu vou colocar os eixos aqui. Colocar a malha. Ó. Lembra que eu falei do plano cartesiano lá, ó? Primeiro quadrante. Vamos ver se ele... ó, o primeiro quadrante aqui, ó. Aqui o primeiro quadrante, aqui... aqui o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante. O eixo das abscissas, aqui o terceiro quadrante. Né? Aqui o quarto quadrante. Né? E eu defini lá em cima, lá como y igual a x, ó. Note que ele passa pelo ponto exatamente aonde nós vimos, ó, o x2, y2, né, e o x3, y3. Então, a equação da reta que passa por esses dois pontos é essa equação y igual a x. Né? Por que que é... E essa tem um nome, essa equação, que se chama a bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que ímpares? Porque aqui é o 1 e aqui é o 3. Então, ela corta, bissetriz, porque ela corta exatamente ao meio esse quadrante. Aqui para cá tem 45 graus, para cá tem 45 graus. Então, ela corta ao meio, por isso ela é bissetriz, corta ao meio, exatamente na metade do... Tanto lá em cima, no quadrante, como aqui tem 45 e aqui tem 45. Lembrando que aqui tem 90 graus no total, aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus.
aqui tem 90 graus, ou seja, 360 graus, cada quadrante tem 90 graus de abertura, e essa bissetriz dos quadrantes ímpares é onde as coordenadas dos pontos aqui têm coordenadas iguais. Se vocês forem olhar, todos os pontos aqui são iguais. Ó. O x é -1, o y é -1. Né? Aqui, o x é -2, o y é -2. Então, essa equação onde o y é igual a x representa a equação geral, nesse caso aqui, a equação reduzida. Né? Então, está isolado o y. Eu poderia fazer, eu vou fechar aqui, eu poderia entrar com a bissetriz dos quadrantes pares, né? Menos x. Ó. Exatamente onde o x é -2, o y é 2. Ou seja, o sinal contrário. Aqui, quando o x é positivo, o y é negativo, nesse caso. E ela é decrescente, ó. Nesse caso aqui ela é decrescente, aqui ela é crescente. Né? Então, nesse caso aqui, eu posso escrever a equação geral. Se eu quiser isolar ela, passo tudo para um lado, como eu fiz lá no início. Vou apagar aqui, vou minimizar aqui, vou para o meu, onde eu estava. Lembra aqui, ó, y igual a x. Então, eu posso, né, voltando aqui para aquilo que nós vimos, vou apagar aqui. Tendo dois valores conhecidos, né, dois pontos conhecidos, como eu tenho aqui, ó, um ponto A e B conhecido, eu coloco um valor genérico que eu quero, x e y, completo essa matriz com números 1 e aplico, né, a regra de Sarros para encontrar essa equação da reta, lembrando que para que elas sejam colineares, lá na questão das colinearidades dos pontos, o determinante dessa matriz tem que ser igual a 0. Então, para que elas sejam colineares, então, qualquer ponto que esteja colinear ou em forma de linha, forma uma linha reta com esses outros dois pontos, vão pertencer a essa reta aqui. Então, pode ser um ponto aqui, um ponto aqui. Então, quando eu defino um valor, x e y, eu encontro a equação da reta. E a equação da reta é dada dessa forma. Dúvida no que eu falei? Tá meio meus riscos ali tá deveria ter digitado umas coisas para ficar mais tranquilo. Então, mas igual eu vou preparar um material resolvido para vocês e uns links de alguns outros professores falando essa mesma questão da construção da reta, da equação geral da reta. Aqui. E aí eu falei da equação reduzida. Para determinar a equação reduzida da reta, que passa pelos pontos, então, ele tem coeficiente angular. Então, a única variação aqui que tem que entender, e é isso que nós vamos falar lá, foi falado antes, é o seguinte. O que representa exatamente essa equação quando eu isolo o y? Né? Então, a equação reduzida da reta, né, ela tem um ângulo formado com o eixo do x e ela intercepta o eixo do y em algum lugar. Então, ó, quando eu tenho aqui no caso m mais q, né, y igual a mx mais q, em alguns livros eles usam y igual a ax mais b, não importa como que vai estar lá algebricamente na bibliografia, o que vocês têm que entender é o seguinte: o elemento que está junto com o x, né, tanto o A como o M, depende da bibliografia, nesse caso aqui o A vai ser igual ao M, que é igual ao coeficiente angular. E esse Q, nesse caso aqui o Q, que é igual ao B,
que é igual ao coeficiente linear. O que quer dizer isso? Algebricamente, ou graficamente, esse valor vou começar pelo coeficiente linear, Quando eu faço, e aí é questão importante trabalhar com a equação reduzida da reta. Por quê? Porque se tu fizer o isolamento do y, tu vai ficar com uma função, se ela é uma função, uma equação de uma reta, ele vai ficar dessa forma aqui. E o a é x mais b, o b sendo o coeficiente linear, ele vai me definir exatamente aonde ele corta o eixo do y, Então, o ponto B, ou o ponto Q, nessa outra bibliografia aqui, é exatamente aonde ele corta o eixo do y. Ah, mas ele não apareceu lá no outro lá. Ó, como eu tinha y igual a ax mais b, o b era zero, nessa minha equação, ele corta o eixo do y em zero. Como não aparece o b aqui, então o b é zero, tanto na equação crescente, na bissetriz dos quadrantes ímpares, como na bissetriz dos quadrantes pares, na decrescente aqui, significa que ela corta o eixo do y em zero. O coeficiente linear aqui é nulo, é igual a zero. Por isso, se eu mudar essa equação aqui, vou colocar mais 2, o coeficiente linear vai cortar, a equação vai cortar em 2. Olha lá, Ela cruzava em zero, passou a cortar o y em 2. Ah, mas se eu mudar para menos 2, vai cortar o eixo do y lá em menos 2. Então, o b, ou o q, que é a equação dessa que se chama coeficiente linear, quando eu isolo a equação geral da reta e escrevo ela em forma de equação reduzida da reta, ela é importante porque esse elemento que vem sozinho aqui, o termo independente, como alguns professores falam, ele vai definir exatamente aonde ele corta o eixo do y. E ele é chamado de coeficiente linear. Então, o coeficiente linear dessa reta, ela corta o eixo do y nesse ponto que está definido. Nesse caso aqui, para nós, quando eu escrevi a equação da bissetriz dos quadrantes pares, ela é zero, não aparecia o b, Então, eu cortava o eixo do y em zero. Mas ele poderia definir, mais, eu vou pedir para ele cortar em 5 terços. Não sei nem, ele vai cortar em 5 terços. Está ali, 5 terços. Corta o eixo do y em 5 terços. Ah, mas o que é 5 terços? R$5 dividido por 3, dá um valor quebrado, sei lá, não dá 1 e pouco para cada um, Quanto que dá isso aqui? Vamos aumentar isso para dar um zoom aqui. Aproximadamente 1,60 e alguma coisa. 1,67 aproximado. Então, eu sei que o coeficiente linear corta o eixo do y, exatamente em 5 terços. Que, nesse caso, eu posso definir como 2, ele vai cortar lá em 2. Então, o coeficiente linear, por isso a importância de escrever a equação em forma de equação reduzida, porque te dá informações. Essa é uma das informações. A segunda informação, o M e o A, se chama de coeficiente angular. E o coeficiente angular, ele é interessante. Muito importante trabalhar com ele, porque ele define, pensando lá na economia, trabalhar na economia, se essa parte aqui é positiva, significa que essa função está crescendo. Então, o que está crescendo? Não sei. Depende do que eu estou trabalhando. Às vezes é bom. Eu estou tendo uma quantidade maior de clientes. À medida que eu faço propaganda, eu aumento o número de clientes. Esse A aqui ser positivo, o coeficiente angular ser positivo, significa que a minha função é crescente. Mas se ela for negativa, significa que à medida que eu aumento o valor do x, ele diminui o valor do y. Isso é importante, às vezes é bom,
Por quê? Porque se aumentar o investimento em tecnologia, eu diminuo o custo da minha produção, né? Vamos fazer um estudo nesse sentido. Legal, às vezes negativo é bom, às vezes positivo é bom. Então, depende do que se está trabalhando. Mas se tu tem essa informação matematicamente, tu sabe que a função é uma função crescente. E essa taxa de variação te diz muita coisa. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês lá no gráfico. Nesse caso, vou voltar lá para a função da bissetriz dos quadrantes ímpares. Notem aqui, vou dar um zoom aqui. Ó. O coeficiente angular aqui é quanto? É o número que está no lado do x. Quanto que é? 1, né? Todo mundo enxerga que aqui tem um 1 no lado, que é 1 vezes x. Então, o A nesse caso... Alguém falou? Desculpe. Nesse caso aqui, o A, no primeiro, é igual a 1. O coeficiente angular aqui é 1, ó. Não aparece ali, mas é 1. O que significa isso algebricamente? Significa que, para cada uma unidade que isso aqui, o eixo do x, cresce, quanto que cresce o y? Ele estava aqui, foi para cá. Quanto cresceu o y? 1 também. 1. Então, por isso, na economia, eles chamam de taxa de variação. Na física mesmo, vocês vão chamar de taxa de variação. Por quê? Quando esse valor aqui é aumentado uma vez, e eu não sei o que eu estou trabalhando aqui, eu poderia ser investimento em marketing, e aqui é o número de clientes que eu ganho. Para cada R$1 que eu invisto, eu ganho um cliente. Né? Não sei. Então, essa é a minha taxa de variação, ou meu coeficiente angular. Eu posso mostrar, depois dizer por que ele se chama angular, eu vou mostrar por causa da questão da tangente. Né? Mas eu estou falando, por enquanto, só na questão geométrica. Mas se eu aumentar isso aqui para 2, vou colocar 2 aqui. 2x. Ó, a minha taxa de variação é 2 positivo. O que significa? Que para cada R$1, falando a mesma coisa, para cada R$1 que eu investi aqui no X, que vamos dizer que era dinheiro, eu ganhei quantos clientes agora? Dois, né? Ó. A minha taxa de variação no X foi 1. Para cada uma que eu variei, ele aumentou 2 no Y. É isso que está falando lá, ó. Quando o X era 0, né? 2 vezes 0 dá 0. O Y era 0. Quando o X foi para 1, 2 vezes 1 dá 2. O Y foi lá para o 2, ó. O Y foi lá para o 2, ó. Então, a taxa de variação, esse 2 aqui, ó, significa o crescimento. Por ela ser positiva, significa que, à medida que para cada uma unidade que eu aumentar no X, o Y vai variar 2. Mas então significa que, se eu colocar 3, deixa eu aumentar aqui. Se eu colocar 4 aqui, 24 não, 4. Ó, eu coloquei 4, ó, para uma variação aqui, ó, para cada um que eu aumentei no X, aumenta 4 no Y. A taxa de variação, né, da equação reduzida, como ela é positiva, ela é crescente. Então, para cada um valor que aumenta no X, aumenta 4 no Y. Esse coeficiente angular define isso. Então, quando ele é positivo, essa equação ela é crescente. Quando é negativo, nesse caso aqui, ó, mesma coisa, menos 1. À medida que eu aumentei um valor de x em uma unidade, o y caiu uma unidade. Por quê? Porque o coeficiente angular agora, nesse caso aqui, a taxa de variação nesse caso aqui é menos 1. Por quê? Porque à medida que eu aumento 1 aqui no x, o y cai uma unidade.
Por quê? Porque ele estava em 0 aqui, aumentei uma, vim para cá, ó, e ele caiu 1. Se eu vier mais uma unidade, ele vai cair mais 1, porque ele estava em 1, foi para 2. Então, a taxa de variação ou o coeficiente angular define exatamente, né, se ela é crescente ou decrescente. Então, quando vocês fazem, né, o isolamento ou escreve a equação da reta geral em forma de equação reduzida, ela é importante porque ela te dá diretamente o coeficiente linear e o coeficiente angular. E isso te dá muita informação do comportamento dessa função. Ela te diz aonde ela corta no eixo do y e te diz qual é a taxa de variação dessa variável. Se ela é crescente, se ela é decrescente, quanto que ela varia na medida que eu aumentar uma unidade no x. Então, isso é importante para trabalhar com a equação reduzida da reta também. Tranquilo no que eu falei? Deixa eu ir adiante. A equação segmentária da reta, ela tem praticamente a mesma formação para encontrar ela. É só saber em que pontos ela corta o eixo do x e do y, né? E colocar esses dois pontos conhecidos aqui, vocês vão chegar na equação segmentária, né? Mas vocês podem, não precisa perder tempo, né? Por exemplo, se vocês tiverem esse conhecimento aqui, ó, vocês chegam nessa aqui. Por quê? Ó, deixa eu escrever aqui. Eu tenho... vamos lá pro outro, né? Vamos apagar aqui. Vamos para cá. Vou cortar aqui a y igual a 2x mais 2. Isso. Ó. Deixa eu apagar essas duas retas aqui. Ó, eu tenho uma equação da reta que tem o conhecimento aqui do menos 1 ponto é menos 1 para o x e 0, né? Deixa eu apagar isso aqui. Um ponto, então, é menos 1 e 0, né? Menos 1 no x e 0 no y. E o outro ponto é 0 no x e 2 no y, né? Nesse caso aqui, o menos 1 é do eixo do x, né? E o 2 é no eixo do y. Voltando para lá, o que ele está dizendo aqui, ó? O ponto P eu escrevo embaixo do x e o ponto Q embaixo do y igual a 1. Então, basicamente, é fazer o quê? Para eu chegar naquela equação. Então, ó, é escrever x sobre o ponto que está aqui é menos 1, mais o y sobre o ponto que corta o y é igual a 1, né? Então, nesse caso aqui, eu posso tirar aqui, eu posso dizer que é menos x mais y sobre 2 igual a 1. Porque menos 1 aqui eu já resolvi. E aí, tiro o mínimo múltiplo comum para chegar naquela mesma equação lá que nós tínhamos lá, ó. Isso aqui dá, aqui tem 1, então 2 dividido por 1 dá 2 vezes dá menos 2x, mais 2 dividido por 2 dá 1 vezes y dá y, igual 2 dividido por 1 dá 2 vezes 1 dá 2. Como eu tirei dos dois lados, ó, e aí vou isolar o y, vou chegar com y igual a, passo para lá positivo, 2x mais 2. Notem que, tendo conhecimento da onde ela corta no eixo do x e do y, eu chego na equação igual lá, né? Eu poderia, se eu quisesse a geral, é só passar tudo para a esquerda, igualar a 0, né? Mas eu tenho a equação, nesse caso, a segmentária, simplesmente o ponto onde ela corta o eixo do x eu coloco embaixo do x sobre esse ponto Q, que ela diz lá, mais y sobre o ponto P.
igualo a 1, e aí, nesse caso, eu ajeito ela, se eu quiser a equação reduzida da reta e a equação geral, é só fazer aqui o que tem que fazer, mínimo, múltiplo comum, e igualar isso ou a 0, se eu quiser a equação geral da reta, desculpa, ou isolo o y se eu quiser a equação reduzida da reta. Note que essa equação segmentária ela é mais fácil, porque geralmente tu tem esses pontos onde ela corta os eixos do y e do x. E aí tu consegue, sem aplicar, tem que aplicar lá o teorema, a regra de Sarro, né, ou a regra simplificada, que aparece em alguns vídeos também, para resolver o determinante. Mas não é difícil, né? No caso, né, com o tempo vocês vão ganhando mais normal. Então, esse caso aqui fica muito mais tranquilo. E por último, e não tão importante também, que a equação paramétrica é muito trabalhada na física, né? Então, as equações paramétricas são formas de representar as retas através de um parâmetro, ou seja, uma variante irá fazer a ligação de duas equações que pertencem a uma mesma reta. Por exemplo, se tu quiser trabalhar com... isso trabalha-se muito na física, tu tem dois elementos, agora me falhando o termo, duas variáveis, e tu quer igualar ela ao tempo, o que é que, na verdade, o tempo vai variar. Então, tu iguala isso ao tempo, né, e transforma ela numa equação paramétrica. Pegar a equação que nós tínhamos antes ali, né, 2x mais y igual a 2, né? 2x... não era essa aqui. Tá, tudo bem. Y igual a 2x mais 2. É isso. Tá? Eu quero transformar isso aqui para equação paramétrica. Então, eu igualo isso aqui a um t. Vou dizer que isso aqui é igual ao tempo. Né? O tempo é 0. Né? Quanto que é o x? Quanto que é o y? Né? Então, o y é igual ao t. E o 2x mais 2 é igual ao t também. Opa. Então, tu tem, né, as equações paramétricas em função do tempo. Ou seja, vou isolar o x aqui, o x vai ser igual, né, a t menos 2 sobre 2. Né? Então, eu tenho o x em função do tempo e o y em função do tempo. Então, nada mais é do que pegar a própria equação que vocês já tinham, pode ser até a equação reduzida, né? E separar essas duas funções e igualar um tempo, a um t, a um parâmetro qualquer. Eu falei t de tempo porque, geralmente, na física se trabalha muito com o tempo em função de outras duas variáveis. Né? Se tu quer trabalhar... por exemplo, com deslocamento, vocês vão trabalhar com deslocamento de partículas, por exemplo, né? E vocês vão ter que trabalhar com as funções, as equações paramétricas. Né? À medida que o tempo varia, qual é a posição que ele vai estar em função do x e em qual posição esse astro vai estar em função do y. Então, o astro ele não tem uma variação só. Né? Se tu for trabalhar com espaço, né? O pessoal que faz a observação, ele faz essa questão paramétrica. Então, ele tem o deslocamento em relação à variável x, e ainda assim, nós vamos trabalhar ainda com um parâmetro z. Então, ele tem, além do deslocamento lateral, profundidade, teria altura ainda. Então, teria mais o z aqui, né? Eu estou falando já no R3, aqui eu estou só falando em R2, que é a mesma lógica. Né? O tempo, né? O t é o parâmetro para esses deslocamentos de partículas. Estou falando em partículas, estou falando de planetas, estou falando de um ponto qualquer. Então, fisicamente, se trabalha muito com a questão da equação paramétrica. Mas o que nada mais é do que igualar um parâmetro. Pega essas equações, iguala um parâmetro
e isola essas variáveis em função desse parâmetro que vocês estão. Então, em função desses parâmetros, vocês vão ter variação deles em função, se é do tempo, parte do tempo zero, né? Zero, e aí, a partir daí, faz o estudo daquilo que está sendo trabalhado. Então, a equação paramétrica é isso aí. É o que ele falou aqui, ó. Ele escolheu uma função paramétrica que o x está isolado em função do t, né? E aí ele disse que o t é x menos 9. E que o y era 2t menos 1. Então, ele colocou lá para o t igual... E chegou na equação geral que gerou o parâmetro, né? Esse t lá. Basicamente é isso na questão da equação paramétrica. E aí tem duas equações que são conhecidas aqui, que é a reta horizontal. Então, lembra que lá o A e o B não poderiam ser sucessivamente nulos, é exatamente por causa disso. Aqui, o que acontece aqui? Eu tenho uma reta horizontal, vai acontecer quando y é igual a um valor numérico. Y é igual a k, nesse caso aqui. Se o y for 1, ele vai todo sempre em função do 1. Vou colocar lá no GeoGebra para vocês. Ó. Vou fechar aqui. Ó, y igual a 1. Ó, nota que é uma reta horizontal. Ela é paralela ao eixo das abscissas, né? O coeficiente linear dele é 1, porque ele corta o eixo, e o coeficiente angular é nulo. Por que o coeficiente angular é nulo? Porque não tem variação. Ó. O A é nulo, ele não cresce nem decresce, então, à medida que o x está variando, importa se o x variar até mais infinito ou menos infinito, não vai haver variação. O y sempre vai ser igual a 1, e ela é uma reta, nesse caso, horizontal. Quando eu tenho x igual a um valor, eu tenho uma reta vertical. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma reta que é paralela ao eixo do y. E aí já vou mostrar para vocês lá. Tenho que x é igual a um valor. X igual a 5. Ó. Se fosse 4, ia ser para cá. Né? Então, é uma reta vertical. Né? Nesse caso aqui, como o x vai ser sempre 4, não importa o valor do y, se o y for 0, ele é 4, se o y for 1, o x é 4. Então, os pontos aqui vão ser sempre, nesse caso aqui, né? Como não é em função do y, é em função do x, nesse caso aqui é uma reta vertical paralela ao eixo das ordenadas. Aí não tem nenhuma parte que corta o eixo do y, né? Como ela é paralela, então a interpretação é diferente daquela outra lá. Desculpe, deixa eu apagar isso aqui. Apago isso. Aqui tem alguns exercícios. Né? Acho que por aqui hoje eu não vou mais adiante aqui, senão vamos ver. Não. Esses exercícios aí são parte daqueles que tem que entregar até dia 30 ou não, professor? Não. Vamos ficar com aqueles lá só, por enquanto. Mas eu vou fazer alguns para vocês entregarem também. Mas é menos. Esse aqui eu vou dar uma aliviada aqui para vocês. Vou organizar outros aí. Alguns diferentes aí. Tranquilo? Eu vou fazer esse primeiro aqui. Vamos fazer junto. Tem alguma pergunta aí? Querem perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. Hein, professor, depois se eu puder dar uma olhada no 5, do exercício de distância dos 2 pontos, na questão 5 ali. Tá. Eu vou fazer 2 exercícios aqui e vou para lá daí depois. Que Tá, tempo nós temos aqui? obrigado. Era 7h30, 8h. Nós temos um tempo ainda. Dá para... Tranquilo. Vamos lá. Nossa, onde é que eu tô aqui?
Vamos fazer esse primeiro exercício aqui, vamos ver se ele está... Eu não cheguei a... Então, ele diz que seja ponto B o ponto da reta da equação y igual a 2x, cuja distância ao ponto A, 1 e 1, é igual à distância dA à origem. Então, a abscissa dB é igual a quanto? Ele está dizendo que o ponto B é diferente dessa de 0 e 0. Ele não é na origem do sistema cartesiano. E ele está no ponto 1 e 1 e quer saber qual é o ponto da abscissa que é igual à distância dA à origem. Então, vamos lá no... Deixa eu escrever aqui para não me perder aqui. O B é diferente de 0 e 0. A equação da reta é y igual a 2x. Ele quer saber cuja distância ao ponto A, 1 e 1, é igual à distância dA à origem. Então, B, a abscissa de B é quanto? Ele quer saber o ponto B, x e y. Quer saber o valor da abscissa de x. Vamos escrever lá no GeoGebra primeiro. Vou apagar aqui. E aqui eu vou só... Bom, essa é a equação. Né? E ele diz que o ponto A tem coordenadas 1 e 1. E ele diz que a distância de A até B, até a origem, essa distância desse ponto aqui até aqui é a mesma do ponto B. Então, só que ele não quer que seja esse ponto, ele quer que seja provavelmente esse ponto aqui. Não estou com o meu instalado aqui, não. É aqui. Ó, essa distância aqui, ó, ele quer que seja igual. Então, ó, tem que ser 1,4. Só que para ter 1,4, a distância, né, então, a mesma distância que pertence a essa reta, provavelmente seja esse ponto aqui. Só que eu tenho que encontrar esse ponto. Segmento. Que ponto é esse? Então, eu tenho que dizer que essa distância daqui até aqui é igual a essa distância daqui até lá. É isso que ele está dizendo. Certo? Vamos para a algébrica. Onde é que eu tô? Aqui. Não. Tá fechando. Aqui. Então, ó, esse ponto B, ele tem coordenadas x e 2x. Concorda comigo? Porque a equação que ele passa é essa aqui. Quando o x é x, o y é 2x. Então, essa é para ordenado. Então, a distância da origem até esse ponto A, distância dA até a origem, é igual à distância dA até o ponto B. É isso que tem que ser feito. Nós já trabalhamos com uma equação de distância. Então, nesse caso aqui, é calcular o valor da raiz, no caso, distância de A a 0 eu tenho. Então, lembra da distância de pontos?
né? Deixa eu escrever aqui. Eu vou calcular a distância do A até o ponto zero, que é raiz quadrada de 1 menos 0, 1 menos 0 ao quadrado, mais 1 menos 0 de novo, ao quadrado. Então, a distância do ponto A até 0, é a origem, dá 1 ao quadrado, que é 1 mais 1 ao quadrado, então dá a raiz de 2. Então, esse lado de cá eu já calculei. Agora, eu preciso colocar aqui, né? Então, eu vou lá. Raiz de 2. Então, vou apagar isso aqui. Eu já tenho raiz de 2, então aqui eu já sei que é raiz de 2. Né? E agora eu digo que a distância desse ponto B, que eu tenho aqui, é igual. Então, então, posso fazer esse menos esse ou esse menos esse. Então, tanto faz. Então, eu vou colocar lá. Distância de AB vai ser a raiz de x menos 1 ao quadrado mais 2x menos 1. Menos 1 ao quadrado também. Como eu vou igualar nos dois lados, isso aqui é igual a esse raiz de 2 aqui, ó. Então, eu elevo ao quadrado os dois lados aqui, ó. E posso tirar as raízes. E aí eu vou ficar com isso aqui, o lado de cá eu vou ficar com igual a 2. E o lado de lá só sobra o x menos 1 ao quadrado mais 2x menos 1 ao quadrado. E aí eu vou resolver isso aqui. Deixa eu apagar um pouco disso aqui. Aqui não está nada didático isso. Eu tinha que ter digitado, não tive... Ué? O que eu fiz? Bom. Então, vamos lá. Vamos resolver aquele lá. Bom, vamos apagar mais. Falta voltar de novo aí, não. É aqui. Então, aqui vai dar, resolvendo isso aqui. Escrevo 2 igual. Aqui, dá x ao quadrado. Isso aqui é o quadrado da diferença, tá? Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá 2x. Ou seja, 2 vezes x vezes 1. 2 vezes x dá 2x, vezes 1 dá x, negativo aqui, por causa e o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo. Que é 1 ao quadrado, que dá 1. Mais quadrado do primeiro termo, que dá 4x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2 vezes 2 dá 4x, menos 4x, menos 4x. E o quadrado do segundo termo, que dá mais 1. Bom, resolvendo esses termos, esse 1 mais esse 1 dá 2. Passando para lá dá menos 2, eu posso cortar esses 1 com esse aqui. E aqui fica 0 no lado de cá. Então, eu vou escrever, dá 0 igual. X ao quadrado mais 4x ao quadrado dá 5x ao quadrado. E menos 2x menos 4x dá menos 6x. Com isso, colocando em evidência o x aqui, eu tenho que x é igual a 5x
menos 6 igual a 0. O x é 0, que é aquele termo que ele não queria, lá o b. O outro é esse aqui. Por que isso? Quando eu coloquei em evidência o x aqui, eu transformei isso aqui num produto. Para que, quando eu tenho um produto aqui, A vezes B, igual a 0, quando que isso aqui vai ser igual a 0? Esse A vezes B. Quando A é igual a 0 ou quando B é igual a 0. Então, no primeiro momento, eu peguei x igual a 0, que é uma resposta que ele não queria. Lembra que ele não queria que o B fosse no outro? Agora, o outro ele quer. 5x menos 6 igual a 0, passando 6 para lá positivo, e dividindo 5 vai ser 6 quintos é o valor do x. Então, a variável x, para que tenha a mesma distância daquele ponto lá, ele seria na origem do sistema cartesiano, que ele já pediu no início, que ele não queria, ele não queria que o b fosse 0, 0, e o outro que o x fosse 6 quintos. E que está aqui a resposta letra D. Então, igualdade de 2 pontos, né? Definir aqui, aqui o ponto, ó. Isso que é o segredo aqui, ó. Quando eu tenho que o x, o ponto B, pertence a essa reta, significa que quando o x tem o valor de x, o y vale quanto? O y vale 2x. Foi o que eu defini lá para... E aí eu defini. Eu tinha o ponto da origem, o ponto A e o ponto B. Né? Aqui é a origem. E ele disse que esse ponto B que ele queria tinha a mesma distância que o A tem da origem. Então, por isso eu defini algebricamente lá que a distância do ponto da origem até o ponto A, ou do A até a origem, como queiram, teria que ser igual à distância do ponto A até o ponto B, que foi isso que ele definiu no problema. Distância de 2 pontos, que é o que nós tínhamos visto na aula anterior. E se a resposta desse 12 sobre o 5 daria certo também? Qual é? Ou se a resposta fosse 12 no lugar do x ali, aqui no caso, na resposta final, né? No caso ali, no lugar do 6 sobre no 5, a resposta estaria certa se fosse 12, por causa do y? 12 décimos? É. Isso. Aí sim. Sim, porque aí daria certo também, né? É uma equação, é uma função equivalente. 6 quintos, por causa do y, né? Ela é igual a 12 décimos, né? Isso. Daria certo também se não tivesse essa resposta ali, estaria certo também, igual, né? Certo também. Esse número é igual a esse. Só que aqui está simplificado. Né? Tu dividir os dois por 2 aqui, ó, porque eles são... aqui ele está na forma irredutível da fração, né? Sim. Aqui ela ainda tem como simplificar. Por quê? Porque os dois números são divisíveis por 2. Então, tu pode simplificar mais ainda. Né? Então, 12 é divisível por 2. Não está errado. Né? Só que, geralmente, ela vai estar na forma mais reduzida as respostas. Sim, sim. Então, tem que lembrar que aqui pode simplificar ainda. 12 décimos é a mesma coisa que 6 quintos. Que o 6, tá. Vou apagar tudo isso aqui. Eu uso livro. Nunca mais faço isso. Mas as questões parecem daqueles exercícios que nós fizemos lá aquele dia, né? Parece. Não é aqui das linhas das retas. Vamos pegar um aqui. Tá, deixa. Vamos esquecer esses exercícios aqui. Isso aqui está um pouco fora
do contexto aqui, daquilo que eu trabalhei. Dúvida no que eu trabalhei aqui com vocês? Desde a equação, vamos fazer uma revisãozinha aqui rápida. Então, equação geral da reta, tendo 2 pontos, eu jogo numa matriz do tipo 3x3, aplico a regra de Sarros e igualo ela a 0, tem a equação geral da reta. Quando eu isolo o y, eu tenho a equação reduzida da reta, onde o termo que está junto com o x é o coeficiente angular, ou a taxa de variação, aquela parte da inclinação dela, né? Positiva lá é crescente, negativa é decrescente, e o termo independente é o coeficiente linear, onde ela intercepta o eixo do y. A equação segmentária é exatamente onde tu retira essa equação, aonde ela corta, nos pontos que elas cortam o eixo das abscissas e das ordenadas. O ponto onde ela corta o eixo das abscissas, tu coloca x sobre esse ponto, mais o y sobre o ponto onde ele corta o eixo das ordenadas, igual a 1. Então, a equação segmentária é bem mais simples do que ter que aplicar a regra de Sarros. Se tu tiver um gráfico for apresentado dessa forma, tu tem como resolver a equação muito mais rápido. Né? E a paramétrica, tu pega a equação geral ou a equação reduzida da reta e coloca um termo a mais, um parâmetro a mais, e transforma as variáveis em função desse parâmetro. E eu dei o exemplo aqui como um parâmetro t, né, de tempo, e vocês vão trabalhar bastante nessa questão. Até por causa de deslocamento lá de partículas, vocês vão ter que saber trabalhar com essa questão da equação paramétrica. Certo? Dúvida no que eu falei? Eu não gostei desses exercícios aqui, então eu vou organizar uns para vocês melhor. Mas fiquem à vontade se quiserem, né, trabalhar com ela aqui, eu vou organizar um melhor. Eu não gostei deles. Não, porque eles não são difíceis, só que não foi do jeito que eu pensei de trabalhar. Eu gostei do conteúdo aqui, mas... certo, eu vou lá para... Tu queria que eu fizesse a questão 5, é isso? Isso, professor, da lista 1, aquela, se não me engano. Depois, se puder dar uma revisada na tarefa número 2, se der tempo, né? Mas não, vamos, pode ser só colega também. Eu estou com um pouquinho de dúvida na tarefa 2 ali. Tá, vamos primeiro para 5, Léo. Deixa eu só achar o... Eu fiz umas quantas vezes e sempre acaba dando 6 a minha resposta. Tarefa não, desculpa. Não sei o que eu não tô é tarefa errando. 2, não. É a tarefa 1 que eu estou com dúvida. Tarefa 2 não, desculpa. É essa aqui, né? Estão enxergando? Isso, professor. Vou aumentar aqui. Questão 5, ó. Isso. Essa 5 é a mesma coisa que eu fiz ali agora, ó. Tá, mas vamos lá. Vou aumentar para cá. Não sei se eu vou conseguir... Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Tá, mas tudo bem. Deixa eu escrever aqui. Ou vou... Deixa eu ver se não fica pequeno para vocês. Aí eu vou... Aqui. Enxerga as duas? Enxergo. Vou aumentar mais um pouquinho, ver se... Um pouquinho menos aqui. Vamos ver se eu consigo abrir esse outro aqui. Aqui ele não escreve. Tá, mas tudo bem. Então, ó, ele tem um ponto A, dados ponto A, B e C, obtenha o A é a coordenada x e 5, e o B é menos 2 e 3, e o C é 4 e 1. Ele quer saber a coordenada x para que o A seja equidistante a B.
O que está dizendo equidistante, o que é? Mesma distância. Mesma distância. Então, ó, eu tenho o ponto A aqui, eu não vou escrever ele no plano cartesiano, só vou definir ele aqui algebricamente, sem muito... E o ponto B aqui, e o ponto C aqui. Ele diz que o ponto A, ele é equidistante a esses pontos B e C. Então, ou seja, a distância do AC é a mesma coisa que a distância do AB. Então, é a mesma coisa que eu fiz lá, ó. A distância de AC é igual à distância de AB. Essa é a álgebra dele. Foi isso que tu fez? Foi, sim. Então, vamos lá. Ó, raiz quadrada de, abre parênteses. Vou usar a AC. Então, é x menos 4, que é AC, né? É a fórmula da distância. Mais 5 menos 1 ao quadrado. Isso é igual a distância de AB, que é x menos 2, que dá mais 2, x Bem, mais... professor, Vale. interfere ali, porque eu acho que o meu erro foi esse, assim, porque eu trabalhei ao contrário, sabe? Em vez dali, por exemplo, x menos 4, eu coloquei 4 menos x, né? Não. Só que daí tu teria que fazer 1 menos 5. É, foi o que eu fiz. Não tem diferença. Ah, não, A beleza. distância de AC é a mesma da distância do CA. A distância é a mesma. Só vai trabalhar um pouco diferente, com x negativo, com x... Não importa, mas tu vai chegar no mesmo lugar. Tá, beleza. Desde que tu use, se tu usar aqui a coordenada 4 primeiro, depois tu vai usar o 1 primeiro também, né? Foi o que eu fiz. É isso aí, não tem problema. Então, ó, x menos 2 dá x mais 2, mais... Depois 5 menos 3... Menos 3 ao quadrado. Agora eu vou aumentar aqui, porque eu já não preciso mais de lá. Né? Então, ó, como isso aqui é a raiz nos dois lados, né, eu vou elevar ao quadrado, certo? Nos dois lados. Estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Sim. Porque aqui é o raiz com índice 2, ó. Então, como eu levo o quadrado nos dois lados, eu vou tirar essa raiz fora. Isso aqui cai fora, isso aqui cai fora. Como eu levei nos dois lados da igualdade, as raízes caem fora. E vai me sobrar isso aqui, né? X. Eu nem resolvi. Poderia já resolvendo aqui, mas não vou resolver, tá? Me sobra aqui x menos 4 ao quadrado, mais... Aqui eu já vou resolver. 5 menos 1 dá 4, 4 ao quadrado, 16. Esse aqui eu já vou resolver. Igual... x mais 2 ao quadrado e mais 2 ao quadrado dá 4. Vou resolver se as quadradas da diferença e os quadrados da soma. X ao quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, isso aqui dá 8x, mais o quadrado do segundo, que é 16. Mais, isso aqui é mais, tá? Mais 16, igual. Quadrado primeiro é x ao quadrado, mais o quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4x, mais 4, que é 2 ao quadrado, mais 4, que é o outro 4 que eu escrevi ali. Bom, esse x ao quadrado, se eu passar para cá, isso aqui menos, ele vai simplificar. Opa! Corta esse x ao quadrado aqui. E aí, eu vou passar esse 8x para lá para ele ficar positivo, tá? E aqui eu vou ficar... 16 mais 16 vai dar 32.
Esse 8 eu passo para cá menos, igual 4x, está aqui, ó. E esse 8x passa para lá mais. Então, isso aqui dá 8x. Para não ficar negativo esse x, mas eu poderia passar para cá, ficar negativo, multiplicar por menos 1, é indiferente. Isso aqui dá 24 igual a 12x. 4 mais 8 dá 12x. Esse 12 passa para cá dividindo. 24 sobre 12 é igual a x. Que é igual a 2. Achei meu erro aqui. Eu, no produto notável ali que eu me perdi, em vez de colocar 8, eu acabei colocando 4. Aí foi isso que estava dando errado. Sim. Vou apagar aqui, vou lembrar algumas coisas para vocês. Vocês já devem estar trabalhando em matemática básica, não sei se já chegaram. Se eu tenho aqui a menos b ao quadrado, ou a mais b ao quadrado, eu sei que para muitos isso aqui é tranquilo, mas quem não está lembrando, quem está há muito tempo, isso aqui se chama o quadrado da soma, isso aqui se chama o quadrado da diferença. Né? Então é bom que, se vocês têm dificuldade nessa abertura aqui de quadrado de soma, quadrado da diferença, tem alguns lá no YouTube, colocam lá, quadrado da soma, lá vai ter o professor explicando. Mas basicamente é isso aqui, ó. É o quadrado do primeiro termo, o primeiro termo é mais, porque é o quadrado da soma, 2 vezes o primeiro termo, que é A, vezes o segundo termo, que é B, mais o quadrado do segundo termo. Isso sempre vai ser dessa forma. Por isso, lá, quando eu tinha x mais 2, por exemplo, ao quadrado, né, eu coloquei quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o x vezes 2. 2 vezes x dá 2x, vezes 2, 4x. Mais o quadrado do segundo termo, que é 2 ao quadrado, dá 4. Então, o quadrado da soma tem essa formação aqui. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o quadrado da diferença é a mesma coisa, só que o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo, porque menos com menos vai dar mais. Então, por isso ele fica positivo aqui. Então, esse aqui se chama quadrado da diferença e esse aqui se chama quadrado da soma. E é importante na resolução. Vai aparecer muito aí. Mais um aí. Qual é que tu tinha falado aí? Não me lembro quem é que estava falando. Eu não conheço ainda. A Tiane, acho que era. Não, desculpa, minha dúvida era essa na tarefa, nessa daí. Eu tinha falado a tarefa 2, mas não, é essa aí. Todo mundo tinha trancado essa. Foi essa aí mesmo. Não, mas é isso. Então, assim, ó, mais alguma daquelas anteriores eu vou retornar depois algumas coisas nesse trabalho e prometo rapidamente fazer um exercício para mandar até amanhã de manhã para vocês. Outra lista, no caso, o senhor está dizendo? Essa lista de equações que eu trabalhei hoje, porque eu não gostei daquelas ali. Então, mas dá para nós fazer aquela ali, no caso? Dá sim. Então, beleza. Mas tem que ser tranquilo, porque não foi da forma como eu gostaria que fosse. Mas qualquer dúvida podem... Eu acho que é isso. Hoje eu vou gravar, assim que mando a gravação para vocês, me comprometo de mandar um conteúdo, uma tarefa para vocês dos exercícios que eu expliquei hoje. E alguns links exatamente dessas equações. Geral, reduzida, segmentária e a paramétrica, né? Para que vocês possam trabalhar. E fazer eu vou mandar acho que no máximo 12 exercícios aí, 10 a 12, 2 exercícios de cada aí, desse paramétrica e segmentária e reduzida e geral. Então, para nós trabalhar um pouquinho isso aí. Feito? Dúvidas? Perguntas? Não esqueçam de preencher aqui o formulário da presença. E eu vou mandar eu vou mandar no
nos siga e vou mandar no WhatsApp. E quem não está no WhatsApp aí, converse com os alunos aí, com os colegas. Se quiserem me mandar o meu e-mail, é frank.almeida, @iffarroupilha.edu.br, para que eu adicione vocês no grupo da Geometria Analítica, ou fale com algum colega de vocês aí. Mande o número para... Eu não sei se eu botei alguém de administrador, não me lembro mais. Olha lá. Ó, tem tanto grupo aqui, cara. A questão que o senhor vai mandar no SIGA para ser entregue amanhã já, ou o senhor vai dar um prazo maior? Não, dá um prazo sim, maior, sim, com certeza. Tá bom. E se precisar estender o prazo, pode me mandar, me perguntar, professor, eu perdi o prazo, mas não tem problema. Vamos trabalhando juntos aí. O importante é que vocês têm que fazer, têm que correr atrás e perguntar, tirar as dúvidas, não ficar com dúvida e ter uma organização para que só eu sou administrador. Vou colocar aqui mais alguém aí que queira aí. O senhor que lute agora. Eu nem sei como é que coloca essa bucha. Vamos ver. Tem a mensagem. Aqui, não. O senhor aperta em cima do nome da pessoa e aí vai aparecer a opção colocar como administrador. Tá. A Tatiane dos Santos, nem sei, não chegou agora, o Valdair quer. Isso, agradeço por ter me tirado. Não, eu deixei tu e o Valdair também. Daí tá bom, pode deixar, tranquilo. Quem quiser daí, eu tornei, entre em contato aí com o Valdair, ou pode ser no meu e-mail também, que aí eu mando, que aí porque eu posto lá o material no SIGA e posto aqui também. Então, mas o ideal também, outra coisa, para não ficarem pedindo acesso lá, criem um e-mail institucional. Eu sei que a gente está chegando, é muita coisa, né? Mas fica mais tranquilo. Eu não sei se o KKK entrou aí, desculpa, aquela hora não aceitei, não sei quem era. Vocês conhecem? Não? Não, eu não conheço, não sei quem é. Não conheço, não. Eu fiquei devendo para o aluno lá, eu acho que... Mas ele não entrou? Não sei, ele entrou com outro nome, não com KKK, né? Valeu, senão está terminando o meu tempo aqui da gravação, senão vai ficar muito extenso. Eu mando o link do YouTube para vocês, depois vocês curtem, compartilhem lá e dêem um likezinho. Tá certo. Boa noite, então, senhor. Obrigado. Valeu, boa noite. Tá bom, boa noite, bom descanso. Boa noite. Vou parar a gravação aqui já. Boa noite. Boa noite. Boa noite também. Boa noite aí para vocês. Valeu.